Oi pessoal, tudo bem? Eu aqui de novo. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre fermento, para quem gosta de fazer pão caseiro, para entender a diferença dos fermentos que a gente encontra na prateleira do mercado e você conseguir acertar a receita que você está tentando fazer aí na sua casa. Vamos falar um pouco de fermento. O que é o fermento? O fermento, ele é responsável por fazer as massas crescerem. Não só massa de pão, mas também tortas, bolos e todos os outros preparos em que a gente precisa deixar macio e fofinho. Existem 3 tipos de fermentos mais usados na nossa casa, no dia a dia. Existe o fermento químico, que é aquele do potinho que a gente encontra na prateleira do mercado. O fermento biológico seco, geralmente a gente encontra em pacotinhos também na prateleira do mercado. E o fermento biológico fresco, que a gente encontra ele em tabletes e geralmente eles estão na geladeira do mercado. Qual que é a diferença entre eles e onde usá-los? Você sabe me dizer? Bom, aproveitando, deixe suas dúvidas aí nos comentários, viu? Se eu deixar de falar alguma coisa ou falar alguma coisa que ficou muito confuso para você, manda aí nos comentários que a gente vai conversando e eu vou esclarecendo as dúvidas de vocês. Então vamos lá, vamos começar pelo fermento químico. O fermento químico do potinho é uma mistura, na verdade, de aditivos químicos que tem ali dentro, que eles entram em contato com uma massa e quando essa massa recebe calor, ele começa a soltar ar e aí faz com que a sua preparação comece a crescer no forno. Ao mesmo tempo que ele está soltando ar, está soltando bolhas de ar e a massa vai crescendo, ela está recebendo calor e a farinha cozinha e aí estabiliza e fica fofinho. Esse fermento químico, ele não tem tanta força, então ele não serve para você, por exemplo, fazer um pão ou uma massa muito elástica, muito pesada. Ele serve para produções onde tem mais líquido, por exemplo, uma torta de liquidificador, um bolo de liquidificador, bolo de batedeira, pão de ló, enfim. Esse fermento ele consegue subir esse tipo de massa, onde a farinha ela não tá tão elástica, não desenvolveu o glúten, tá bom? Outro dia a gente conversa sobre glúten para vocês entenderem melhor. Então, este fermento ele só funciona quando ele recebe temperatura. Recebeu temperatura no forno, ele começa a crescer e aí ele faz a mágica da fermentação acontecer. E aí o bolo fica fofinho, a torta fica fofinha, macia, cheia de bolinhas dentro, espaços de ar. Aí a gente vai para o fermento biológico. O fermento biológico, como o próprio nome diz, são micro-organismos que estão ali estabilizados, meio que adormecidos, esperando você ativá-los para que eles cumpram o seu papel, façam a sua mágica acontecer, soltem ar e faça a sua massa crescer. Qual que é a diferença entre o biológico fresco, que é aquele do tablete, e o biológico seco, que é aqueles grãozinhos, que parece uma mini raçãozinha, uma areinha, que fica na prateleira do mercado. Os dois são micro-organismos vivos e o seco instantâneo, como o próprio nome diz, ele tá em uma quantidade maior, tá mais concentrado, não tem líquido, não tem nenhuma massa em volta dele. Então, ela tem uma potência maior numa massa. Então, quando você tem uma receita que ela fala fermento biológico instantâneo, geralmente é uma quantidade menor de fermento que você vai colocar na massa e ela vai fazer essa massa crescer. E o fermento biológico fresco, geralmente é uma quantidade um pouco maior de fermento, porque ele não tem toda essa concentração. A validade dele é menor, porque ele está fresco, ele tem que se manter refrigerado, porque senão esses micro-organismos eles morrem.
ou a massa fica podre, né? O fermento, o tabletinho fica podre, ou ele acaba matando os micro-organismos vivos que estão ali se ele não ficar numa temperatura refrigerada. Qual a diferença dos dois na hora de usar? O biológico instantâneo, você coloca ele na massa junto com a farinha e todos os outros ingredientes e já pode sovar direto, que ele vai assar, ele vai fermentar e vai fazer com que o seu pãozinho cresça. O fermento biológico fresco, você precisa fazer uma esponja, que a gente fala, um polish. Você precisa primeiro, antes de colocar ele dentro de toda a quantidade da receita, é muito importante que você use um pouquinho do líquido da receita com um pouquinho da farinha para acordar esse fermento, para ativar ele. Então você vai fazer essa massinha, quando ele começar a fermentar, você viu, opa, meu fermento acordou. Aí eu termino de colocar os outros ingredientes da receita e termino de fazer o meu processo do meu pão. Uma outra coisa que é muito importante é a quantidade de fermento para usar. Quando você tem o biológico fresco e o biológico instantâneo, você usa 1/3 do instantâneo em relação ao fresco. Por exemplo, para uma receita que pede 30 gramas de fermento biológico fresco, você vai usar só 10 gramas do instantâneo. Então, é sempre 1/3. A mesma coisa se for ao contrário. Você tem uma receita de fermento biológico instantâneo, mas você não tem o instantâneo, você quer usar o fresco. Então você coloca, multiplica isso daí e aí você consegue usar o fermento fresco e você vai ter o mesmo resultado. O tempo de fermentação deles também muda um pouco, mas aí tem outras variáveis. A questão da temperatura ambiente, da qualidade da sua farinha, o tempo que você sovou, se a sua massa está bem pesada, se a sua massa está com mais líquido. No geral, quando você está trabalhando com fermento biológico, é muito importante que você tenha bastante umidade na sua massa, para que o micro-organismo ele se multiplique mais rápido, ele se alimente melhor e ele vai soltar mais os gases da fermentação e a sua massa vai ficar mais fofa e mais macia, mais dourada, enfim, vai ficar um pão com miolo perfeito. Existem essas pequenas diferenças entre eles, mas o processo de fazer o pão acaba sendo o mesmo. Além desses tipos de fermento biológico, a gente também tem o fermento natural, que a gente já hoje em dia fala bastante, que é o levain, pão de fermentação natural, um tipo de fermento orgânico. Então tem outros conteúdos a partir daí que aí muda um pouco essa fermentação do biológico para o fermento natural. Mas aí em um outro vídeo a gente conversa sobre isso, certo? Então, se vocês ficaram com alguma dúvida, mande aí as perguntas embaixo. Se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seu like, ajudem o canal. Estou gerando bastante conteúdo que eu acho que é de relevância para quem quer se aventurar na cozinha de casa aí. E conto com a participação de todos vocês. Muito obrigada e até a próxima. Beijo, tchau!